A gente vai estar abordando, né, e fazendo uma breve retrospectiva aí de entendendo, né, o que é a mediunidade. A mediunidade, como Kardec coloca, médium é todo aquele que sofre em algum grau a influência dos espíritos. Embora a gente utilize habitualmente o termo mediunidade ou médium para aqueles que trazem uma manifestação mais ostensiva desta influenciação. Para que a mediunidade aconteça, o pensamento é algo extremamente importante. O pensamento é para a mediunidade, assim como o leito é para o rio, né? Numa das frases de André Luiz, trazendo para a gente a grande importância do pensamento como sendo estrutural, de extrema importância para que a gente possa compreender o fenômeno mediúnico como um todo. E dentro do pensamento, a gente vai aprofundar a nossa compreensão, né, nas aulas que já foram aí abordadas, especialmente a aula que fala sobre sintonia, né, sobre sintonia, em que há como é que se ocorre o processo de sintonia. Quando duas mentes, né, sintonizam-se uma com a outra e há o que a gente chama de uma conjugação de ondas. Então, as duas mentes que pensam de maneira diferente, num determinado momento, passam a vibrar na mesma sintonia, na mesma vibração, se estruturando dentro de um pensamento linear, aí se estabelece a sintonia. E um outro conceito bastante importante é o da ideoplastia, ou das nossas construções mentais. Ou seja, o nosso pensamento, que é um atributo do espírito, ele não é produzido pelo cérebro, embora ele seja expresso pelo cérebro, mas ele é produzido, é um atributo da alma ou do espírito, ele é capaz de carregar, ou o pensamento é feito de matéria, ou seja, ele absorve fluido cósmico universal, ou fluido divino, ou plasma divino, e a partir disso ele constrói algo em plano mental, que é uma construção de matéria. Ou seja, a doutora Marília deu essa aula quando ela falou que nós somos co-criadores, ou seja, participamos da criação divina, obviamente num plano menor, né, num plano infinitamente menor, porque Criador é só Deus, e no nosso grau evolutivo ainda co-criamos em aspectos bastante limitados à nossa evolução, mas nós temos esta capacidade de co-criação. Né? Então, tudo aquilo que nós pensamos, plasmamos, co-cria em grau menor. Isso foi o que a gente já falou a respeito da mediunidade. E a obsessão, né, tem sido definida como este domínio de espíritos desencarnados ou encarnados sobre certas pessoas. Nesta associação negativa, né, de caráter negativo, caracterizando para nós uma mediunidade patológica. Né? Todos nós somos médiums em algum grau, podemos sofrer de um processo obsessivo em algum grau de nossa vida, podendo ser desde uma mera influência moral, uma simples influência moral, até uma perturbação mais grave, mais completa do organismo e até mesmo das faculdades morais. Então, quando a gente vai lidar desse curso, todo este curso, na verdade, nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque quando vamos analisar a obsessão e suas máscaras, suas características, estamos falando de nós mesmos, pois é possível, é provável que todos nós, em algum momento da nossa vida, muitos neste momento mesmo, estejamos vivenciando um processo
de obsessão, e é importante a gente entender e compreender o que é que isso acontece, até para buscarmos no tratamento, na profilaxia, nas prevenções, as maneiras como nós podemos lidar e tratar com essa questão. Então, as correntes de pensamento, né, ela nasce desses desejos e das emoções mais recônditos do espírito. A partir daí, o espírito emite uma onda mental que vai se constituir num pensamento. E é emitido ondas eletromagnéticas que transportam informações, assim como toda onda eletromagnética, como a do celular, como a do rádio, tantos outros objetos que transportam informações. E nós temos uma estação que é transmissora e uma estação que é receptora. Outro tema tratado anteriormente foi da indução mental, ou seja, que como é uma onda eletromagnética, aquilo que nós emitimos atrai energias do mesmo conteúdo vibratório, da mesma natureza, que se associam e se acoplam a essas emissões. E a sintonia é essa reprodução de uma onda mental em outra, ou seja, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. É isso que a gente já viu, até agora a gente só está fazendo uma recapitulação para entender o que é que estamos estudando este tema dos reflexos condicionados. Então, onde é que a doutora Marine foi pensar este tema que a gente estuda nas áreas de saúde, né, na medicina, na psicologia, na fisiologia, na biomedicina e em outras áreas? Por que é que ela foi pensar este assunto e traz ele de maneira tão extensiva, dedicando um capítulo inteiro a este tema? André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos diz que o reflexo condicionado está na base da ocorrência mediúnica. Como nós estamos estudando em maior profundidade o fenômeno mediúnico, é importante entendermos isso. O próprio André Luiz nos dá a dica de que o reflexo condicionado está na base da ocorrência mediúnica. E aí Emmanuel, no livro Desobsessão, diz o seguinte: seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose, de que apenas gradativamente se livrará. Ou seja, aqui ele está descrevendo o processo obsessivo, não é? Lá atrás, você lembra que Kardec dizia que a obsessão vai desde a influência moral até a possessão mais completa, com perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Emmanuel resgata isso dizendo: seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências de possessão, a mente medianímica, ou seja, o médium, permanece jugulada, aprisionada, vinculada a pensamentos estranhos a ela mesma, de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, em processos de hipnose. Ou seja, trazendo não é igual, né? Mediunidade não é a mesma coisa de hipnose. A doutora Marina vai trazer isso bem aprofundado na próxima aula, mas tem uma correlação, um processo inicial, onde gradativamente nós, com um esforço, com um processo de educação íntima, de aprimoramento íntimo, de construção dos nossos sentimentos, dos nossos valores, e de acordo com uma elaboração mental mais elevada, sintonizada com outras mentes, gradativamente vamos nos liberando, nos livrando destas situações. Muito bem. Então, a gente, fechando essa breve revisão, vamos entrar no que são os reflexos, para que daí a gente vai entender o que é o reflexo condicionado. Reflexo ou atividade reflexa está na base de adaptação do ser humano ao ambiente em que vive, ou seja, toda célula viva tem reflexo, né? Tem uma atividade reflexa. Se ela perde essa atividade reflexa, é porque aquela célula morreu. Então,
É uma característica da célula, da excitabilidade da célula, que gera um autorreflexo. Ou seja, qualquer situação que gerar uma excitabilidade na célula, gerará, consequentemente, um autorreflexo. Isso parte desde o nível celular até os tecidos, os órgãos e o organismo como um todo. E, se a gente quiser extrapolar, também na esfera da família, de uma comunidade, da sociedade, funcionando como um organismo, também a gente tem esses atos reflexos. E aí nós temos, basicamente, simplificando, né, dois tipos de reflexo. O primeiro, que são reflexos congênito ou incondicionado. Congênito significa que nós já nascemos com aquela característica, com aquele reflexo, com aquela capacidade. Ou seja, faz parte da constituição do indivíduo. É um reflexo congênito. E o reflexo adquirido ou condicionado, que é o qual a gente vai detalhar um pouco mais na noite de hoje. Tá? Então, o reflexo, a gente vai, a partir de agora, chamar o congênito de incondicionado, ou seja, não precisou haver um condicionamento para que ele acontecesse, e o reflexo adquirido que precisou de um condicionamento. O reflexo incondicionado, ele tem, já o indivíduo já nasce com isso, vias nervosas próprias, que já foram conquistadas ao longo da trajetória evolutiva dele. São herdados da própria espécie. São seguros e estáveis e nem tem necessidade de chegar até o córtex. Córtex é essa parte, né, acima da medula, do tronco cerebral, que constitui essa parte mais, não vou dizer mais nobre, mas aonde o racional, o pensamento, a elaboração do pensamento acontece. São reflexos automáticos. Automático não é bem o termo, porque o condicionado também vai ser automático. São reflexos congênitos, né? Então, por exemplo, quem pode arriscar um exemplo de um reflexo incondicionado? Respiração. Por exemplo, os fenômenos relacionados ao funcionamento do próprio organismo. A gente não pensa para respirar. É um ato de respiração que já é adquirido. Nós já nascemos com essa capacidade de respiração. Um outro que ela falou, quando entra algum corpo estranho, algumas pessoas estão com este reflexo neste momento, quando entra algum corpo estranho nas nossas vias aéreas, naturalmente a gente tosse para expelir esse corpo estranho para que ele não adentre ao pulmão. Ou seja, na preservação de um órgão nobre, que é o pulmão, a gente tosse como um reflexo desta situação. Quando a gente encosta em alguma coisa quente, né, e automaticamente tira a mão, isso é um reflexo incondicionado? Porque nem queimou a mão, a gente nem sentiu dor e já tirou a mão. Né? O trato que faz esse reflexo é mais rápido do que o trato da dor. Então, muitas vezes a gente tira a mão depois que vai sentir a dor. Isso são reflexos incondicionados. Tá? Então, eles são divididos em três mais divisões, mas didaticamente, né? Nos alimentares, aqueles que são responsáveis, né? Por exemplo, a secreção de saliva, suco gástrico. Os posturais, como por exemplo a tosse para impedir o corpo estranho, a retirada da mão do objeto quente, e os reflexos sexuais, por exemplo, na liberação de secreções orgânicas no relacionamento sexual. Isso é um reflexo também incondicional. Ele está relacionado, olha só que importante, com a preservação da espécie e com a sobrevivência. E tem uma base ou medular, tem uma base medular no máximo até medular bulbar. Ou ela é medula, ou ela acontece no bulbo, ou no máximo no tronco cerebral, na parte, né, a parte do tronco cerebral, no máximo até aí. Então não entra a racionalização em cima daquele processo. Deu para compreender em linhas gerais? Mesmo? Então vamos lá. O que vocês já ouviram falar de reflexos condicionados?
Pavlov, né? Todo mundo... Quem já ouviu falar de Pavlov? Levanta a mão. O Pavlov já tem mais gente, mas esse é o Pavlov, né? Que é um fisiologista russo que descobriu esse tal de reflexo condicionado. E como foi que ele descobriu este reflexo? Olha só, descoberta ao acaso. Né? Óbvio que não foi ao acaso, no sentido de que era um pesquisador que estudava, extremamente atento ao que acontecia, né? E ele percebeu que algo diferente do que ele esperava aconteceu, e a partir daí ele vai estudar em profundidade este processo. Ou seja, ele era um pesquisador, fisiologista, pesquisava a liberação de secreção salivar digestiva em cães. Você está vendo um modelo de cãozinho aqui, que tem um tubo coletor de saliva, que era o que ele quantificava e percebia das experiências com esses cães. E aí o que ele observou? Que inicialmente ele retirava o cachorro de onde ele estava, né? Levava para o laboratório, prendia, amarrava lá o cãozinho, e o tratador entrava com um prato de comida, vinha andando, e deixava a comida. A hora que o cachorro via a comida, não deixava o bichinho comer logo que chegava, esperava um pouquinho, ele já começava a salivar e já observava essa produção de saliva. Repetiu-se isso uma, duas, três, uma série de vezes. Repetiu-se isso. Aí eles começaram a observar algo esquisito, algo diferente. Levava-se o cachorro lá para o laboratório e cada cachorro reagia de um jeito, mas alguns cachorros, na hora que começavam a ouvir os passos do tratador, já começava a salivar, sem ter visto a comida. E ele falou, gozado, porque a gente já, né, tem como teoria de que ele saliva ao ver, ao sentir o olfato, enfim, da comida. E ele começou a salivar ao ouvir os passos do tratador. Ele falou, opa, aqui está acontecendo alguma coisa esquisita, porque isso não é o esperado. E derivou a linha de pesquisa dele para esta situação. E aí ele começou a utilizar uma série de estímulos, porque os passos não davam muito bem para mimetizar. Então ele usava uma campainha, usava uma luz. A primeira que ele usou foi uma campainha. Então como é que funcionava? Eles colocaram ele num ambiente fechado, que ele não conseguia, por exemplo, ouvir os passos, nem ver o tratador chegando. Ficava uma portinha que levantava e empurrava a comida. Tocava uma campainha, abria a portinha, passava a comida. Ele via a comida, salivava. Tocava a campainha, abria a portinha, passava a comida, ele via a comida, salivava. Depois de várias vezes repetindo esse processo, o que aconteceu? Na hora que apertava a campainha, antes de ver a comida, ele já, e às vezes nem vinha a comida, ele já salivava. Deu para entender? Então, ele começou a derivar um reflexo que era de salivação, na hora que via a comida, salivava, derivou para um outro reflexo, diferente, que ele chamou de reflexo condicional. Condicionou-se aquele cão, cada vez que se tocava a campainha, ele salivava. Independente se tinha ou não a comida. Deu para entender? Então vamos fazer uma figurinha aqui. Então, aqui está o cachorrinho, mostrava a comida, ele salivava. Mostrava a comida, ele salivava. Aí começou-se a introduzir um outro estímulo. Primeiro fez a experiência óbvia, né? De tocava só a campainha e nada acontecia. Tocava a campainha, nada acontecia. Aí passou-se para a segunda etapa, a terceira etapa, que era mostrava a campainha mais a comida, o cão salivava. Campainha mais a comida, o cão salivava. Aí tirou-se a comida, coitadinho do cão, só a campainha e ele salivava. Então, reflexos condicionados são aqueles que necessitam de uma experiência prévia, tem que ser repetitiva
e a associativa entre alimentação e olfação. E descreve aqui, aí por conta desse experimento, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Então, revisando, né, falando de novo, que a gente já repetiu, para que a gente fixe bem esse conceito. O reflexo condicionado não surge espontaneamente, certo? É um reflexo que vai ser construído ao longo da existência. São conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Necessita de intervenção no córtex cerebral. Ou seja, não é apenas da medula para baixo, ou do bulbo para baixo, ou do tronco encefálico, ou do diencéfalo para baixo. Ele precisa utilizar o córtex cerebral naquela reação. Então ele ouve, aciona o córtex auditivo, o córtex auditivo vai lá e se comunica com o centro da salivação e libera a estimulação da saliva. E olha só que importante, ele desenvolve-se sobre os reflexos incondicionados. Isso é muito importante. Ele desenvolve-se a partir dos reflexos incondicionados, daqueles que estão relacionados com sobrevivência e perpetuação da espécie. A partir daí que esses reflexos condicionados se estabelecem. E ele é importantíssimo para uma adaptação ao meio. Certo? Existe um reflexo, por exemplo, que acontece mais nas mulheres, muito nas crianças também, que é ir ignorando o reflexo, por exemplo, da micção. Não é? Então a criança quer ficar brincando, por exemplo, e não quer parar para ir fazer xixi. Então vem o reflexo, ela ignora. Vem o reflexo, ela ignora. Vem o reflexo, ela ignora. Até que ela perde aquele reflexo e faz na calça, ou perde o aviso de que a bexiga está cheia. Né? Um outro exemplo nesse campo também é de quando a gente abre a torneira, por exemplo. Né? Começa a ouvir o barulhinho de água ali. Então, às vezes você acabou de ir no banheiro, mas se você abriu ali, está à vontade de ir ao banheiro novamente. Né? Um outro reflexo que eu estava conversando com uma pessoa de criança, ela não gostava de parar de brincar. Então ela esperava estar muito, muito, muito apertada para daí ela correr no banheiro. E ela fazia um xixi rapidinho, já levantava e voltava a brincar. Com isso, o que acontecia? Ela não esvaziava a bexiga toda na micção. Então ela ficava sempre com um resíduo miccional. E aí ela se tocou disso assistindo um programa de TV e começou a perceber que ela ia no banheiro, fazia um xixi, e se ela ficasse ali mais um tempinho e falasse, não, tem mais, ela fazia mais um tanto de xixi. Porque ela condicionou-se a não, que o natural, o habitual, é esvaziar a bexiga até o fim. Ela condicionou-se a não esvaziar, porque ela queria logo ir brincar. Né? E aí, dá para mudar esse reflexo? Com certeza dá, até por isso que ele é condicionado. Né? Então ela começou a ir no banheiro e falava para si mesma, não, calma, dá tempo, está tudo tranquilo, pode esvaziar completamente a bexiga. E foi mudando esse reflexo até que ele alterou-se. Então boa parte da nossa vida vai sendo nesses reflexos condicionados. Antes da gente entrar em alguns exemplos, eu só quero passar mais uma coisa importante. Chamou-se nesses reflexos condicionados de sinal todo estímulo que antes era indiferente. Por exemplo, a campainha era um estímulo... falando da alimentação, né? Nós temos vários reflexos condicionados, né? Obviamente, a gente sentar na mesa e ver o alimento, a gente saliva. Começa a salivar e produzir suco gástrico. Mas e quando a gente sente o cheirinho ali da comida, ou ouve o barulho de alguma coisa, por exemplo, sendo feita, né? Ou alguém nos diz uma palavra de algo que a gente gosta, ou da comida, sei lá, da mãe, da avó, e a gente começa a salivar. Isso são reflexos condicionados.
né? Convencionou-se chamar de sinal todo aquele estímulo antes indiferente que se torna capaz, sob determinadas condições, de fazer desencadear uma resposta biológica. Por exemplo, no caso do cãozinho, a campainha. Chamou-se isso de sinal. E existem sistemas de sinalização. Nos animais acontecem apenas este daqui, né? Que é o primeiro sistema, conjunto de estímulos exteriores e interiores, do meio ambiente e do interior, que foi o que a gente organiza, o que a gente já comentou. No ser humano, começa a existir um segundo sistema de sinalização além deste, que é a elaboração mental a partir de imagem e dos conceitos contidos na palavra. Então, não apenas som, sensação, mas também a palavra pode ser um sinalizador, disparar um reflexo condicionado. Então, o Dr. Marini coloca, né, utilizando outros textos, que o reflexo condicionado pode se instalar no homem a partir de um som ou de uma palavra. Ou seja, se repetisse aquela experiência do cãozinho, né? Poderia ser o som do sino ou da campainha, poderia se falar a palavra, vai tocar o sino, vai tocar a campainha, ou mostrar um desenho daquele sino, daquela campainha, o efeito seria o mesmo, ou poderia ser o mesmo, desde que condicionado. E a hipnose? A hipnose, ela se utiliza os estímulos imediatos, por exemplo, a palavra, sons, né, clique, ou relógio, ou outros instrumentos, para condicionar a um estado alterado de consciência e instalar-se a partir daí a processo hipnótico. Então, olha só o que Calderaro fala no Mundo Maior. Ele dizia que os animais demonstram capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Ou seja, eles memorizavam, e ele diz que a memória está no perispírito, né? Nos animais não é perispírito, é peri alguma coisa, peri princípio inteligente, que memorizado ali faz com que ele se recorde e vá fazendo essas associações que antes não existiam e depois se configuram em redes neuronais próprias. Isto quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, e jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos, e que é possível modificarmos, atuarmos sobre estes reflexos condicionados. Tem um autor grego, que eu não vou me lembrar, que está naquele livro que eu te falei, Camilo, do Mário Sérgio Cortella, ele conta essa história, acho que é Epíteto, e ele foi convidado para falar sobre educação numa plateia. E ele pede alguns meses para se preparar, para abordar aquela palestra. E aí chega todos os convidados, ele chega com algumas gaiolas assim na mão, né? Primeira gaiola, ele solta uma lebrezinha, que sai correndo, e solta um cachorro enorme, que sai correndo atrás daquela lebre e a estraçalha. Ficam os convidados horrorizados, quando nós convidamos o cara para dar uma palestra, e ele traz uma carnificina aqui, né? E observam. E aí ele traz uma outra gaiola, solta a lebrezinha, todo mundo já põe a mão no olho, né? Solta um outro cachorro da mesma raça, igualzinho. Esse cachorro sai correndo atrás da lebre. Quando elas se encontram, rolam no chão e começam a brincar. E ele fica olhando para o público, né? E ele diz, o que diferenciou uma situação da outra foi o processo de educação, né? Então, em um, estimulou-se um instinto de agressividade, de destruição, e instigou ele durante meses a destruir, né, aqueles animais, ou seja, estimulou um instinto, porque aquele animal não estava com fome para caçar. Esse seria o instinto, né? Esse seria o reflexo incondicionado. Mas ele estimula aquele instinto naquele animal
e ele condiciona-se a viu um animalzinho menor correndo, ele vai lá e estraçalha, mesmo que não esteja com fome. Foi um reflexo condicionado a partir daquela situação. E ao outro, brincou-se com ele, desde bebê, né, educando, criando junto com aquela mesmo animal, num estado de amizade, de respeito, de brincadeira em que eles brincavam juntos. E, ou seja, os mesmos bichos envolvidos, né, com a mesma natureza, os mesmos reflexos, os mesmos instintos, e com posturas absolutamente contrárias a partir de um processo de educação que não se deu em um instante, mas de maneira repetitiva, a se estimular aquelas construções no bem, ainda que limitadas, mas daquele animal que pudesse permitir aquela situação. Então a gente fica pensando em nós, né? Se isso acontece nos animais, de que maneira isso acontece em nós? Ou de que maneira isso pode se manifestar em nós? Quantas situações nós não aprendemos nesta existência mesmo a agir de determinada maneira frente a uma situação, por uma necessidade de sobrevivência, por uma necessidade de perpetuação da espécie, ou por uma necessidade imposta por um processo educativo, aquela situação já não está mais presente, já não precisa mais ser assim, porém a gente continua agindo daquela maneira por um reflexo condicionado. Certo? Dá para a gente imaginar algumas situações, né? A gente vai tratar brevemente de algumas delas. Olha só o que o Caderaro fala. Se os animais são capazes de usar essa energia para provocar a repetição de determinados fenômenos em seus organismos, não fica difícil imaginar os prodígios que a mente do homem realizará quando sintonizada com as emissões de outra mente superior. Então vamos dar um exemplo, né? No trânsito, né? Que a gente vive de reflexos condicionados, né? A gente muitas vezes leva uma fechada, por exemplo, e qual que é a reação automática perante aquele fato? Buzinar, inspirado por o quê? Por um sentimento, uma emoção, né, de raiva, de ter sido passado para trás, de como é que o outro faz isso e toma o meu lugar. E aí instintivamente não, por reflexo eu reajo, por exemplo, buzino, xingo, me altero, me exacerbo perante aquela situação, né? Talvez remetendo a questões lá atrás ligadas ao próprio instinto de sobrevivência, que eu não podia deixar ninguém passar na minha frente, ninguém estar ou achar que o outro está levando vantagem sobre mim, porque isso me desfavoreceria no processo de evolução. Isso continua sendo verdade para nós? Né? Ainda para muitos de nós continua sendo verdade. Porém, inspirado por conhecimentos superiores, a gente percebe que essa é a verdade? A gente percebe que isso é uma ilusão, não é? Não é apenas uma bobagem, é uma ilusão. Mas às vezes, mesmo a gente sabendo, a gente continua agindo da mesma maneira. Não é? A gente falou aqui de uma situação, mas tem inúmeras, né? Que a gente não vai aqui citar para não baixar muita vibração. Não pensa a sua. Mas toda aquela situação que eu já tenho um conhecimento de ordem superior, que se contrapõe àquela experiência, porém eu continuo fazendo do mesmo jeito, provavelmente existe uma base, não é apenas isso, né? Porque nós não somos apenas este reflexo, mas existe uma base de um reflexo, às vezes condicionado ao próprio organismo, reações hormonais, reações do sistema de neurotransmissores, do sistema enzimático,
que me propicia aquela determinada reação. Certo? Então, para a gente pensar bastante aí nessa situação. E quando a gente entra nesse automatismo, a gente emite uma onda mental compatível com aquela situação e a ela associam-se outras mentes. Isso mesmo. Né? E é isso que está na base do fenômeno mediúnico. Quando a gente repete isso várias e várias vezes, o que é que acontece? Um reflexo condicionado em nós, não é? E se existe uma outra mente que está vinculada a nós e que é uma mente inteligente, embora talvez não evoluída moralmente, pode-se utilizar de sinalizações que despertam em nós aquele mesmo reflexo. Tendo acontecido aquela situação, ou muitas vezes não aconteceu aquela situação, mas ainda assim eu libero aquele impulso. Por exemplo, uma situação de raiva, né? de explosão de raiva e de descompensação com esta raiva, de agressividade. E eu continuamente tenho aquele reflexo. Aí, por exemplo, teve essa situação no trânsito, isso me sinaliza e me incomoda. Mas se, por exemplo, um espírito obsessor, né, aqueles que mais nos ajudam a evoluir, libera em nossa mente uma situação que aconteceu no passado, ou recentemente, daquela mesma situação, o mesmo reflexo vai ser alimentado em nós e vamos reagir do mesmo jeito. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma luta íntima com a balança. Muitos aqui levantaram a mão também. E assim, eu tenho um reflexo condicionado que eu aprendi nesta existência, e provavelmente já é algo que eu trago de outras existências, aonde eu vou obter prazer através da alimentação. Isso vai me trazer prazer. Mórbido, mas um prazer. Verdade? Então, ligado mórbido no sentido ligado à materialidade, né, que depois vai trazer consequências, né, do aumento do peso e de outros problemas relacionados a isso. Então, assim, frente a uma situação de estresse, eu me condicionei a buscar no alimento uma fonte de aliviar este estresse, de me trazer maior tranquilidade, maior serenidade. É uma ilusão? Obviamente é uma ilusão, porque isso é passageiro, isso não é uma construção de espírito. Isso é ligado à materialidade. Então, passou aquele momento, aí vem a sensação de culpa e tal, e piora mais ainda aquela situação. Agora, eu não me condicionei apenas a isso. Eu me condicionei, quando eu estou triste, que eu me condicionei também a buscar neste prazer uma forma de aliviar a minha tristeza. Porque eu venho de família italiana, quando eu estou alegre, como é que a gente comemora? Comendo, não é? Então, estando triste, estando alegre, estando estressado ou estando descansando, é um reflexo. E eu muitas vezes faço isso sem perceber. Assim, às vezes eu percebo, eu falo, não, eu vou lá porque quero um doce, quero um alimento, isso aqui. Mas às vezes eu estou ali comendo e não estou nem percebendo, não estou nem saboreando aquele momento. Porque é óbvio que o alimento, né, a gustação traz prazer, é gostoso estar junto à família, reunido. Isso traz um bem-estar, isso faz parte da qualidade de vida. Mas quem tem problemas com essa área sabe que às vezes você está reunido com todo mundo e está ali comendo e não está nem percebendo o gosto dos alimentos, né? Dentro de um reflexo condicionado. E se a gente não para reconhecer isso e atuar, porque isso foi um condicionamento, não é de uma semana, não. É de anos, décadas, talvez, de existências anteriores que eu venho trazendo. Então, venho com todas as ferramentas para nessa existência me libertar desta situação? Com certeza. Tenho conhecimento da doutrina espírita, conhecimento do Evangelho,
inteligência, a reflexão, tenho todas as condições de lidar com esta situação e libertar dela. Mas é preciso um esforço contínuo de repetição, de mudar aquele reflexo condicionado. Além disso, existe a própria questão orgânica, né? Que a gente sabe que toda dependência, seja de cigarro, seja de droga, seja de álcool, seja de sexo, seja da comida, seja de alimentos, existe uma base de neurotransmissor, de dopamina, tal, mas que é resultado. Às vezes a gente acha que isso é o efeito primário. Existe uma deficiência de dopamina, por conta disso eu vou buscar nesses recursos que me aumentam serotonina e dopamina algo para me sentir melhor. Como a gente sabe que a origem está no espírito, é óbvio que o espírito pode levar a uma deficiência dessa produção e isso levar como consequência ou intensificar aquele ciclo vicioso. Agora, como é que nós vamos nos libertar? Isso é necessário uma ação contrária que vá romper aquele condicionamento e buscar um novo condicionamento. Ou seja, o condicionamento é bom ou é ruim? Depende. O condicionamento é uma condição fisiológica, que se não existisse, a gente não tinha evoluído. Porque se eu precisar pensar para respirar, eu não consigo fazer mais nada, eu só fico pensando para respirar. Então, o condicionamento é uma questão orgânica, fisiológica, necessária para o processo evolutivo. Então, ele pode ser utilizado de maneira positiva ou pode ser utilizado de maneira doente. E aí a gente tem um termo que o André Jesus traz, que é do automatismo do bem. Isso aí foi umas coisas que eu escrevi, não foi do André Luiz, não, porque a gente vai encerrar com isso daqui. Então, o princípio de toda aprendizagem é a repetição de atos, com atenção e inteligência direcionada. Quando repetimos o mesmo ato, recebemos a ressonância de suas vibrações e passa a se realizar de maneira subconsciente e automática. É o automatismo do bem. Aqueles que praticam a verdadeira caridade, que a gente está muito longe de praticar e até de compreender, já trazem em si esse automatismo. Não precisa pensar em fazer o bem, vou auxiliar, é natural, ele já está disposto a auxiliar o outro antes mesmo que o outro perceba que precisa. Chamamos isso de automatismo do bem. Queremos chegar nisso? É uma pergunta que a gente tem que falar a nós mesmos. Porque às vezes a gente não quer, a gente quer ficar com os nossos automatismos que a gente tem. Queremos chegar nisso? Como é que a gente pode começar? Então, assim, de pequeninos passos, porque o reflexo condicionado, ou condicionamento, o automatismo, se dá de pequeninos passos. Não se dá de grandes coisas. Pequeninos passos repetitivos à exaustão e nós conquistamos, aquilo passa a se tornar uma conquista. Então, de pequenos passos, dia a dia, dedicando-nos diariamente a vigiar nossos pensamentos para que possamos vibrar no bem e no amor. Progressivamente, essa vibração deixa seu registro em nosso corpo energético e em nossa consciência, levando a extraordinária movimentação de energias. A movimentação das energias no ato da caridade vai sendo assimilada como uma valiosa sensação de bem-estar e alegria, demonstrando o valor do bem e sua força. E aí o bem-estar e a alegria verdadeiros, porque está relacionado ao espírito e não à materialidade. A durabilidade, intensidade e continuidade da vibração do bem possibilita à pessoa o ajuste do pensamento e da vontade na direção do amor. Então, qual é o nosso caminho? É a nossa movimentação constante, contínua e infatigável no bem. Se a gente fizer isso, estaremos construindo em nós esse automatismo do bem. E com certeza, gradualmente, progrediremos em direção ao alto. Então, que a gente possa aproveitar essas reflexões durante a semana, porque não é um curso apenas teórico, mas é um curso para a gente refletir em nós mesmos, para observarmos e vivenciarmos tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui, e que a gente possa, aqueles que vão para o tratamento, aqueles que vão para o trabalho agora, movimentar essas nossas energias do bem neste trabalho, para que a gente comece a fazer
deste laboratório aqui espiritual, este exercício contínuo da prática do bem.